Eu vou fazer esse parecer, vou tentar montar tudo isso bem fundamentado, e aí vou levar, o jurídico de vocês diz o que acham, e aí qualquer coisa a gente leva, pede a inclusão na pauta na sessão de plenário. Se a mesa não aceitar, a gente dá voz de prisão por prevaricação. Se a mesa não aceitar, a gente dá voz de prisão por prevaricação. Para fazer a pressão direta no Senado, fazer a pressão direta no presidente do Senado, apesar de ficar claro que não é tão relevante assim, ele pode inclusive receber voz de prisão, se porventura prevaricar. Pessoal, o caldo engrossou de vez agora para Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Tudo isso porque Pavinato, um jurista e jornalista que hoje trabalha na Oeste, ele sugeriu que os senadores poderiam fazer sim um pedido de impeachment e não precisaria passar pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Inclusive ele citou, os 81 senadores são de esquerda ou eles simplesmente não leem o próprio regimento do Senado, porque o rito de impeachment para presidente é diferente de impeachment para ministro. Bom, eu vou trazer essa informação com detalhes para vocês, para a gente ouvir junto, porque é realmente uma bomba, gente, é extremamente impactante. Não só isso, o próprio Pavinato, sim, o Pavinato ele é um jurista, ele é um advogado já há muito tempo. Ele, então, se propôs a fazer esse parecer com o pedido e vai sentar com a parte jurídica ali dos senadores para ambos, então, colocarem esse processo para frente. Pessoal, sério, fiquem comigo, eu vou trazer aqui o posicionamento de ambos, tanto do senador Magno Malta quanto aí, do Pavinato e mais informações. Tem muita coisa pra gente falar aqui, mas antes disso, compartilhe esse vídeo, gente. É muito importante. Deixa o like também e já vem pra tela comigo porque tem muita informação. Pessoal, e rapidamente a gente tem que falar desse assunto, que é o fato do hino que foi adulterado. Vocês lembram? Ao utilizar uma linguagem neutra em um comício do Boulos, com a participação inclusive do Lula. Pois bem, o hino nacional lá, que foi cantado e repercutiu de forma extremamente negativa na campanha do Boulos, acabaram agora sendo essa notícia aqui, informando que essa produtora, ela já havia lá captado em março 4 milhões de reais pela Lei Rouanet, ou seja, gente, essa produtora já vem aí, pegando um bom de um dinheirinho da Lei Rouanet, acabou se envolvendo com essa questão toda aí do hino, e aí depois acabou sendo criticada mais tarde, Boulos excluiu o vídeo. Gente, é lamentável e isso impacta negativamente na campanha do Boulos, que já não é das melhores. Olha, 4 milhões, gente, olha o que fazem com o nosso dinheiro público. Falando um pouquinho da briga entre Elon Musk e Moraes, ambos estão dobrando as apostas, Elon Musk simplesmente fazendo de tudo que está ao seu alcance para defender a liberdade de expressão no Brasil. Acontece que Moraes, com a decisão dele de bloquear as contas da Starlink apenas porque o Elon Musk, ele é um dos donos da empresa, mas o que se diz é que tem apenas 42% da empresa. Isso aí gerou uma repercussão negativa tremenda, porque os sócios acionistas da Starlink não são os mesmos do X. Com isso, outros seriam punidos por essa medida. Acontece é que essa decisão contra a Starlink acaba afetando as Forças Armadas, que utilizam também das antenas de satélite do Elon Musk para utilizar a internet. Pois bem, pessoal, teve inclusive ofício que já foi feito aí da defesa dizendo justamente isso, que a queda da Starlink no Brasil seria impactante para as Forças Armadas. Além disso, mais de 215 mil clientes que hoje são assinantes da internet do Elon Musk no Brasil também acabariam tendo esse prejuízo caso o Elon Musk resolvesse cortar a internet, já que não vai conseguir mais receber pagamento. Só que calma lá, gente, Elon Musk, ele entrou de verdade nessa briga. Tudo isso porque o bilionário Elon Musk, e aqui eu falo bilionário, não é de forma satirizada como o pessoal da Globo, que eles acham que existir um bilionário é ruim. Não, o bilionário Elon Musk, ele simplesmente avisou
que caso os clientes, né, sintam-se preocupados com isso, não precisam ficar. Por quê? Porque ele vai garantir a internet nesse momento difícil de forma gratuita para os brasileiros. Isso mesmo. Ele disse que tem muitos hospitais, escolas, as pessoas que utilizam da sua internet e ele vai deixar a internet livre mesmo sem eles estarem recebendo pagamento. Olha só, gente, né, como o Elon Musk realmente, de fato, ele comprou essa briga e ele hoje é um dos principais responsáveis, né, por dar essa liberdade para que as pessoas consigam de fato aí colocar, né, suas opiniões e tudo mais. E a Rede X hoje é, sem dúvida nenhuma, um canal que é muito utilizado para notícias e para que as pessoas consigam aí se expressar. E com isso, a sua internet também chegando nos locais mais remotos possíveis, a gente percebe aí que a internet dele agora vai continuar ativa mesmo com todo esse imbróglio acontecendo com a justiça no Brasil. Gente, é de se aplaudir. Agora, pessoal, prestem muita atenção a partir de agora em tudo que eu vou trazer, porque de fato é uma bomba. Antes disso, vejam esse trecho, pessoal. O pessoal da Globo simplesmente está vindo aí com cada jornalista, com cada pessoa, assim, que é incrível tu ver o diálogo deles e como eles defendem de fato aí a censura do X. Porque, cara, se o X simplesmente sumir, para eles vai ser ótimo, até porque eles querem de volta esse monopólio da informação. A gente percebe isso a cada dia. E olha só um trechinho mínimo do que é um jornalista da Globo hoje, falando para as pessoas na televisão. Olha como ele trata essa questão aí com o Elon Musk. Quer dizer, se você tiver ali a suspensão do X, ele acaba se colocando como defensor da liberdade de expressão, quando na prática ele descumpriu a lei. E se você não faz nada, se o STF não faz nada, ele fica desmoralizado diante da postura do Elon Musk. O Elon Musk, na prática, utiliza o Brasil quase como um laboratório, onde ele tenta realmente um determinado comportamento em relação às instituições, onde ele muda o debate, então ninguém mais está falando sobre regulação de redes sociais, ninguém mais está falando sobre uma série de situações que deveriam ser debatidas, só se fala sobre o conflito entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Ele conseguiu ficar no mesmo patamar nesse debate de um ministro supremo, que também não faria sentido em condições normais de temperatura e pressão. Ele não é um defensor da liberdade de expressão. Não, olha o que ele falou, gente, que as pessoas deveriam estar falando sobre regulamentar as redes sociais, e que é isso que deveria ser o assunto agora. Não é os vazamentos da Folha, gente. Calma lá, ele não quer vazamentos da Folha, ele nem sabe o que é isso. Agora precisaríamos estar falando da regulação das redes sociais. Esse é o tipo de jornalismo que passa para as pessoas na TV aberta e é por isso que a internet incomoda demais. Ela incomoda demais, gente. Agora vamos ver um advogado que a Oeste colocou ali para falar e olha a diferença de posicionamento, a visão mais ampla do que realmente está acontecendo. A gente não pode ser egoísta. Quem é egoísta não defende liberdade de expressão. Quem pensa apenas em si, quem pensa apenas nos seus próprios interesses, apenas nas suas próprias oportunidades, não defende liberdade de expressão. Pode parecer às vezes que defende, porque defende a sua liberdade de expressão e condena a sua censura, quando ele é vítima da censura. Mas a defesa real da liberdade de expressão é a defesa do outro, é quando acontece aquele que nos incomoda, que nos traz repugnância, que nos deixa constrangido com o que diz ou pensa. Quando a gente é capaz de defender aí sim a gente faz uma defesa real da liberdade de expressão. E eu acredito que as pessoas que compactuem com censura, elas sempre olham para si próprias e apenas para elas. Elas olham para a sua situação, para a sua comodidade, para o seu conforto e pouco importa os outros. Na verdade, eu acho que quando você compactua com censura, você age de forma egoísta. E isso é impensável. O grande defensor da liberdade de expressão, para mim, é aquele que é egoísta com a Constituição. Ele defende apenas aqueles valores. Infelizmente, no Brasil, tanto jornalistas, uma parte dos jornalistas, obviamente, quanto advogados, e uma grande parte dos advogados, ou das entidades que os representam, compactuam com a censura porque só enxergam os seus próprios interesses e muitas vezes estão colados no poder, fazem parte do status quo, fazem parte do establishment que se criou no país, eles não se diferenciam daquilo que deveria ser o objeto da sua crítica. E aí, infelizmente, a gente tem essas incoerências. Pessoas que vivem da liberdade de expressão, como jornalistas, advogados e políticos até mesmo, sendo favoráveis
a censura. É exatamente isso, pessoal. Pessoas que deveriam defender o direito de fala, ao contrário, estão defendendo, por exemplo, a suspensão do X. Cara, para quem é importante isso? E aqui a pergunta que fica é, a Rede Globo ontem estava fazendo reportagem dizendo que a Rede X é uma rede tóxica. E de fato, é uma rede que, né, é uma rede que gera polêmicas, e eles estavam ali defendendo de fato essa censura. E a pergunta é, e a Globo? A Globo não é uma rede tóxica, a Globo não inventa muita coisa, a Globo não dá uma segurada às vezes e omite algumas informações, ela não faz isso. Bom, na minha opinião, tem muita coisa errada ali, mas eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo, eu posso de repente tá forçando demais. Bom, o fato é que, como o advogado aqui falou, né, eles simplesmente olham para si, né? Tem pessoas que olham para si, defendem apenas quando é consigo mesmo, quando é com o outro não defende, acaba sendo egoísta. E olha, isso é extremamente lamentável. Pessoal, a gente vai agora, a parte interessante agora desse vídeo, é uma parte muito importante, eu vinha trazendo aqui o Pavinato falando isso aqui. Eles replicam um argumento falso, uma fake news, que é o Pacheco é que tem que aceitar a denúncia de impeachment. Não tem! Essa confusão maldosa que fazem é para confundir com o processo de impeachment de presidente da República. Lá na Câmara dos Deputados, o artigo 218 do Regimento Interno da Câmara diz que o presidente avalia se tem cabimento ou não fazer a leitura. No Senado isso não acontece. O Pacheco não tem poder de nada num processo de impeachment do STF. Aí eu me pergunto, 81 senadores não sabem ler? Não sabem. O resumo aqui para vocês. Pessoal, então basicamente foi isso, tá? O Pavinato explicou aqui que para um processo de impeachment de ministro não é igual que o de um presidente da República. Acontece que isso aqui repercutiu demais. O senador Cleitinho, inclusive, gravou um vídeo repercutindo essa fala aqui do Pavinato, porque pegou em cheio aí os senadores de direita que estão, né, de alguma forma brigando aí por esse impeachment. E aí tem um vídeo na sequência que eu vou trazer para vocês aqui em que o Pavinato ele conversa com o senador Magno Malta e eles vão dar detalhes agora da elaboração desse documento, inclusive citando em uma prisão caso, né, lá o presidente da casa cometa prevaricação. Bom, vamos tentar entender tudo isso juntos agora, primeiro com a análise do Cleitinho. Cleitinho, pessoal, que é senador por Minas Gerais, ele viu esse vídeo do Pavinato e ele comentou sobre o assunto. Deem uma olhada. Aí eu pergunto, 81 senadores não sabem ler? Resumindo, o que o Pavinato está dizendo? Que o Pacheco não tem poder para engavetar pedido de impeachment. Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, mas eu tenho coragem. O que eu vou fazer aqui então é um requerimento de regime de urgência para pegar assinaturas para poder pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas vocês precisam entender o seguinte, esse requerimento de regime de urgência precisa de 41 assinaturas. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quantos senadores já se posicionaram a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Quantos senadores? Então o que eu quero pedir aqui ao Pavinato, que é um dos maiores comunicadores da direita do Brasil, tem uma audiência incrível, para poder fazer um levantamento agora e pegar os senadores que foram eleitos em 2018 pela direita e com o Bolsonaro, e os senadores como eu, que foi eleito agora em 2022 pela direita com o Bolsonaro, e chamar um por um no seu programa, Pavinato, e perguntar se eles vão assinar meu requerimento de regime de urgência para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Conto com o seu apoio, Pavinato, e conto com o apoio de toda a população brasileira. Vamos para cima. Tamo junto. Acontece, pessoal, que não ficou por aqui. O senador Magno Malta, então, participou na sequência com o Pavinato no programa dele e ambos tocaram nesse assunto e é justamente por isso, muito provavelmente, que essa entrevista aconteceu. E agora a gente vai entender juntos, então, a que pé anda e como vai funcionar esse pedido. O regimento interno é mais do que o estatuto do advogado ou do que a própria lei. Então, o que nós precisamos é que o presidente do Senado tenha apenas 15 dias para poder responder os pedidos de impeachment. E nesse momento, dentro de um processo eleitoral, como você colocou, é a pressão popular que vai nos levar à vitória nesse momento, que eu acredito muito, porque esse tumor veio a furo, é muito pus que está derramando, e eu acho que isso não vai parar mais. Ô, senador, eu vou passar para o Marcelo Bela fazer uma rápida pergunta, mas já vou aqui fazer-lhe uma proposta. Eu vou fazer um parecer sobre tudo isso, porque eu ainda acredito piamente que uma vez que o artigo 169, parágrafo único do regimento interno, ele excepciona a denúncia de impeachment da tramitação de outros projetos, como do senador Lazier,
né, que tem todos aqueles trâmites, pode, não pode, existe uma exceção no parágrafo único. Eu vou fazer esse parecer, vou tentar montar tudo isso bem fundamentado, e aí vou levar, o jurídico de vocês diz o que acham, e aí qualquer coisa a gente leva, pede a inclusão na pauta na sessão de plenário. Se a mesa não aceitar, a gente dá a voz de prisão por prevaricação. Aí vocês acharem que o pedido está bem fundamentado, eu vou propor isso. Eu te agradeço demais, o Brasil agradece, né? Quem tem esse escopo de conhecimento jurídico e do próprio regimento, e tem, acima de tudo, nesse momento, não basta ter o conhecimento, basta ter falta de medo, ter coragem para enfrentar essa realidade brasileira dura, essa ditadura que nós estamos vivendo, que tenha coragem. E a sua coragem, certamente, encoraja outros e nos ajudará nessa peça que você vai preparar. Senador, uma boa tarde, é um prazer poder conversar com o senhor. Eu vou ser muito direto. Primeiro, aqueles que acompanhavam os seus discursos no Senado sempre identificavam, independentemente daquilo que o senhor falava, uma cadeia lógica quase que perfeita, ou seja, o senhor não cometia erros lógicos. Dentro disso, pelo que o senhor falou, ficou muito claro para nós que tem uma diferença muito grande entre processo legislativo e tramitação parlamentar. O processo legislativo está no regimento, que é cheio de falhas, e a tramitação parlamentar diz respeito exatamente a esse jogo de estratégia. Diante deste quadro que nós temos, o senhor mostrou também que nós temos dois círculos viciosos. Temos que fazer pressão, mas só que tem um detalhe. Se o povo for à rua fazer pressão, as lideranças serão presas exatamente por um indivíduo que está cometendo ilegalidade e sobre quem se exige que o Senado tome alguma decisão. É um círculo que não acaba. Existe um outro círculo de relação entre os senadores que não sabem o que fazer. A fórmula, me parece, que foi muito bem entregue pelo Thiago Pavinato, que ele esclareceu de uma maneira que até hoje não foi esclarecido para a sociedade brasileira e certamente também não dentro do Senado. A fórmula está aí. O que o senhor acha que precisa ser feito em 3 instâncias? Primeiro, para fazer a pressão direta no Senado, fazer a pressão direta no presidente do Senado, apesar de ficar claro que não é tão relevante assim, ele pode inclusive receber voz de prisão, se porventura prevaricar, e fazer uma pressão direta da sociedade em relação aos poderes legislativos, ou melhor, ao Senado Federal. Olha, eu acho o seguinte, os 3 se somam. Eu agradeço a Pavinato, né? Eu sou muito grato a ele. Quando eu vi o vídeo do Pavinato falando no programa, com todos esses detalhes, porque Pavinato é um privilegiado, né? Pavinato não pode ser comparado, ele é uma curva diferente, tratando da questão do direito em si, né? E do conhecimento do regimento interno da própria casa, que ele pode dar um banho em muitos assessores que lá estão. Eu acho que nós temos que continuar fazendo o que nós estamos fazendo, e o mais importante é a pressão sobre os senadores. Não os senadores de esquerda, porque eles estão lá, né? Porque o discurso mais bonito, mais forte que eu já ouvi, mais verdadeiro, é o discurso que Randolph fez contra Alexandre de Moraes no dia que Moraes foi sabatinado, né? Mas hoje eles estão juntos. Vamos esquecer essa parte. Tem uma base da parte do governo que, se vier pelo menos 10 para fazer essa pressão em cima do Pacheco, certamente é essa pressão que dará o resultado. O Pacheco parece que dá de ombro, parece que não está te escutando, parece que não está nada, mas também ninguém cobra nada dele, né? Dentro do plenário é coisa de compadre. Depois vai um lá no gabinete, vai outro, ninguém sabe o que é que vai conversar. Tem que cobrar, é dentro do plenário. A posição do Senado da República, que é a única responsável. Aliás, eu não sei se ele dá de ombro. Eu não sei se ele dá de ombro, mas outra coisa ele parece que está dando muito. Dessa parte eu não estou sabendo, não. Mas não me ponha, né? Não me ponha em dificuldade, Pavinato. Não ponho nada na boca de ninguém, pode ficar tranquilo. Ó, você sabe que eu tenho o telefone da sua mãe, né? Não adianta fazer. Eu telefono para ela e resolvo tudo, né? Senador. Mas, eu vou continuar cumprindo o meu papel com essa dignidade e, mais incentivado ainda, eu acho, professor Pavinato, obrigado pela aula que você deu no seu primeiro vídeo. Muita gente confundiu. Senador Cleitinho, que te mandou um abraço, senador Girão, esses mais guerreiros que põem a cara para bater mesmo, que vão para dentro e que estão enganjados nessa luta que nós vamos vencer, eles acabaram tendo esclarecimentos a partir da sua fala, né? Porque você trabalhar com os 3 poderes, usando a legislação dos 3 poderes, o regimento comum, o regimento das 2 casas, e falando com a perfeição e mostrando os caminhos com que você mostrou, não é uma coisa normal. Nem para nós que estamos no dia a dia ali. É que isso é normal. Entender o rito diferente de um impeachment de presidente da República e um impeachment de um ministro de Suprema Corte, que nunca aconteceu, e eu espero em Deus que aconteça agora. Amém. Obrigado, senador Magno Malta, obrigado pelo seu tempo. A nossa audiência fica muito feliz, se sente muito prestigiada, nós aqui também, e a casa é sua. Volte sempre que quiser e precisar.
Obrigado, irmão. Um abraço. Beijo da sua mãe. Pode deixar. Vou mandar. Ela tá assistindo. Já vai um beijo para você do senador, mãe. Tá vendo? Bom, eu vou fazer esse parecer, sim. Vou mandar pro pessoal, vou tomar esse compromisso e vou lá pegar pela mão do tio Paulo. Né? Não, sem brincadeira. Mas eu vou... Da minha parte, contem, né? Eu vou parar de dormir uns dias aí. Vou fazer isso em algum tempinho. Meus queridos. Eu falei pra vocês, gente, que realmente era uma bomba. Tudo isso porque o próprio Pavinato se dispôs, então, a criar esse parecer, vai encaminhar ali com o jurídico dos senadores. E aí a gente deve ver isso aí nos próximos capítulos. Esse vídeo foi feito no dia de ontem pelo Pavinato, então ele tá nesse processo de elaboração. A gente vai acompanhar aqui e eu vou trazer para vocês. Pessoal, pra gente finalizar, a gente precisa trazer aqui a reação do Lula, que ao saber que o Elon Musk o chamou de cachorrinho de colo do Moraes, pois bem, o Elon Musk, ele simplesmente ontem estava colocando aí tudo que ele tinha para fora na sua rede social, fazendo vários e vários memes, inclusive, aí de Moraes, inclusive citando o Lula. E aí o Lula, então, acabou dando uma entrevista numa rádio e nessa entrevista ele cita justamente o Elon Musk. E aí ele fala o seguinte: o olhar de que todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexo de vira-lata, que porque o cara é americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. Tá aí, pessoal, o Lula que deve estar indignado com o Elon Musk também por citar ele e acabar colocando ele ali, né, naquelas frases lá na sua rede social X. Bom, acontece é que o Elon Musk simplesmente chutou o balde nessa situação toda, ele não quer mais nem saber, ele já realmente tirou todas as pessoas que ele tinha aqui que trabalhavam para ele no Brasil, no escritório do X, justamente porque ele não tem mais, né, interesse nenhum em cumprir as ordens aí, né, de Moraes e do STF. E agora o Lula aí falando sobre isso. Bom, eu quero saber de vocês, pessoal. Comentem muito aqui embaixo, fiquem ligadinhos. Logo mais, tiver qualquer tipo de informação nova, eu vou trazer aqui para vocês, gente. A gente sempre tem informação muito importante sendo trazida aqui no canal. Então fica ligado, compartilha muito o vídeo. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo aqui no canal Debate em Foco.